Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Vinícius Simões, eu venho da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Tem carioca aí? A minha paróquia é a paróquia de São Francisco Xavier, na Tijuca, e o meu grupo de oração é o grupo de oração Jesus Senhor, há 29 anos, para a glória de Deus. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos presenteou nesse ano de 2022 com uma palavra norteadora, riquíssima e muito profunda. Àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder. Uma palavra abrangente, uma fonte inesgotável não só de ensinamento, mas de vida para todos nós. E à luz dessa palavra norteadora, eu quero ser porta-voz para você dos direcionamentos que o Senhor tem dado à RCC Brasil. Muito destes direcionamentos já foi falado aqui no ENF, mas agora o Espírito Santo quer selar, quer sedimentar no nosso coração esses direcionamentos. Quando Deus dá um direcionamento e nós seguimos esse direcionamento, nós somos felizes. É exatamente o que nos diz a Escritura em Isaías 48, quando Deus se lamenta pelo fato do povo de Israel não ter ouvido as suas lições salutares. O Senhor que nos ama quer nos dar lições salutares, direcionamentos a toda a renovação carismática católica, para que, se o observarmos, sejamos felizes. Em Isaías 48, nos versículos 17 e 18, o Senhor diz assim: eis o que diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te dá lições salutares, e que te conduz pelo caminho que deves seguir. Ah, se tivesses sido atento às minhas ordens, teu bem-estar assemelhar-se-ia a um rio, e tua felicidade às ondas do mar. Tua posteridade seria como a areia, e teus descendentes como o grão de areia. Nada poderia apagar nem abolir teu nome de diante de mim. Então o nosso Deus, que é Pai, e o nosso Pai Deus, Ele nos dá lições salutares para que nós sejamos felizes, tenhamos uma descendência numerosa, sejamos felizes como as ondas do mar, e o nosso bem-estar se assemelharia como um rio, diz a palavra do Senhor. Então eu quero partilhar com você nessa manhã 4 direcionamentos que o Senhor tem dado à renovação carismática católica do Brasil. E o primeiro direcionamento é a unidade, tema que já foi pregado pela Dayana na quinta-feira pela manhã, mas que agora nós queremos recordar, queremos aprofundar um pouquinho mais e deixar o Espírito Santo sedimentar esse direcionamento no nosso coração. A palavra norteadora de Apocalipse 5, versículo 13b, é uma palavra profundamente trinitária. Estão presentes a pessoa do Pai, do nosso Abá, do nosso Deus Pai e do nosso Pai Deus. Está presente a pessoa do Filho, o Cordeiro. E onde estão o Pai e o Filho, está o Espírito Santo, como aquela chama selando de amor o Pai e o Filho. O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Uma profunda e estreita comunhão. Eu queria que você olhasse aí no telão agora uma ilustração sobre o que significa a unidade.
olhamos para a Santíssima Trindade e por ela somos chamados à comunhão. Está aparecendo aí para você? Sim ou não? A Santíssima Trindade está no seu trono, é uma comunhão perfeita e ela se torna modelo perfeitíssimo de comunhão para a igreja. A comunhão entre as pessoas da Santíssima Trindade é comunicada ao homem pelo dom do Espírito Santo. A Santíssima Trindade é esse modelo perfeitíssimo de unidade e de comunhão para a igreja. E nesse sentido, eu e você devemos nos esforçar em reproduzir esta perfeita comunhão da Santíssima Trindade nos nossos relacionamentos. Em setembro de 2013, o nosso amado Papa Francisco, numa de suas catequeses, disse assim: Deus nos doa a unidade, é dom de Deus, é algo sobrenatural, vem do céu, mas nós precisamos fazer um esforço para vivê-la. É preciso educar-nos à comunhão. Eu e você precisamos deixar o Espírito Santo incutir em nós um profundo senso de comunhão eclesial, um profundo senso de unidade na construção e na expansão do reino de Deus. Eu e você somos chamados a ser construtores da unidade nessa sociedade tão dividida, cuja divisão às vezes entra pelos átrios da igreja, entra nos nossos grupos de oração, irmãos de núcleo de serviço que já não se falam mais, que se atropelam, que passam um por cima dos outros. Então nós somos convocados a olhar para a Santíssima Trindade, o modelo perfeitíssimo de comunhão para a igreja. O Pai é aquilo que é o Filho é aquilo que é o Pai, e o Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Vai nos ensinar o Concílio de Toledo. Um só Deus, uma só natureza, em pessoas três. O Pai ao mesmo tempo não é aquele que é o Filho não é aquele que é o Pai, e o Espírito Santo não é aquele que são o Pai e o Filho. Pessoas três que são o nosso Deus uno e trino. E a igreja, como eu disse, é chamada a olhar para a Santíssima Trindade e reproduzir esse modelo perfeito de comunhão pela graça, pelo dom do Espírito que é derramado em nossos corações. Pela nossa natureza carnal, a comunhão seria impossível, mas pela força do Espírito Santo, pela graça sobrenatural do Espírito, pelo dom do batismo no Espírito Santo, eu e você precisamos ser construtores de comunhão lá na nossa realidade. Que cada um de nós pense nessa manhã: eu tenho sido um construtor de comunhão ou eu tenho sido um divisor na minha comunidade? Eu tenho amado os meus irmãos, eu tenho me aberto ao perdão, eu tenho sido uma pessoa tolerante, afável para com o meu irmão, ou eu tenho sido na minha comunidade, no meu grupo de oração, uma pedra de tropeço, um divisor? Me permita aqui a palavra bem sincera, um encrenqueiro sem causa lá no meu grupo de oração. O que nós temos sido para a igreja, para a nossa comunidade. O documento de Aparecida, no número 159, nos ensina: a igreja, como comunidade de amor, é chamada a refletir a glória do amor de Deus, que é comunhão, e assim atrair as pessoas e os povos para Cristo. A igreja não cresce por proselitismo, por marketing,
por propaganda, a igreja cresce por atração. A igreja atrai quando vive em comunhão, pois os discípulos de Jesus serão reconhecidos se amarem uns aos outros, como Ele nos amou. E nesse sentido eu quero compartilhar com vocês, já o fiz com os coordenadores, e desde o ano passado a gente vem propagando essa boa nova. Em abril de 2021, orando pela RCC Brasil diante do sacrário, o Senhor me deu a seguinte profecia: para vocês vencerem este tempo de crise e projetarem a RCC para um futuro promissor, é preciso que vocês aperfeiçoem a unidade. De qual crise o Senhor estava falando? O Senhor estava falando naturalmente daquilo que nós estávamos vivendo em abril do ano passado e ainda hoje. A crise da pandemia, a crise da polarização, a crise da divisão social e muitas vezes dentro da igreja, a crise da carestia, de tudo que nós estamos vivenciando, para que vocês vençam este tempo de crise e projetem a RCC para um futuro promissor, isto é, para mais 55 anos de existência, para mais 110 anos de existência, enfim, até quando Jesus voltar. É preciso que vocês aperfeiçoem a unidade. O Senhor está puxando a nossa orelha. Olha, eu quero olhar para a RCC do Brasil e vê-la como um só corpo, coeso, unido por conexões dadas pelo Espírito Santo. O que é a unidade, meu irmão, minha irmã? É ter uma visão comum, olhar todos para o trono, restabelecer Jesus no centro da renovação carismática católica, no centro da nossa vida. Unidade nesse sentido significa ter a mesma visão, propósitos comuns. Não podemos ter propósitos diversos na renovação carismática católica. Metas comuns, estratégias comuns, inspiradas pelo Espírito Santo. Vá deixando o Espírito Santo ir compungindo o teu coração para a unidade. A unidade não é romântica. A gente não começa a amar o irmão como que num passe de mágica. A unidade, promover comunhão, requer decisão. Requer maturidade eclesial. Aliás, um dos princípios de maturidade eclesial elencadas por São João Paulo II na exortação apostólica Christi Fidelis Light é a maturidade para a comunhão, o senso de comunhão. São João Paulo II vai elencar uma série de valores para que a igreja reconheça um movimento, uma associação ou coisa do gênero como algo profundamente eclesial. E ele vai dizer como um desses valores lá na Christi Fidelis Light, um profundo e maduro senso de comunhão. Então o Papa nos exortou para que você seja reconhecido pela igreja, para que você seja realmente abraçado pela igreja, é necessário que você nutra um profundo e maduro senso de comunhão. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, São Paulo nos diz o seguinte: eu vos exorto a que leveis uma vida digna da vocação a que fostes chamados. Quem aqui quer levar uma vida digna do seu batismo? Quem aqui quer levar uma vida digna da vocação a que foi chamado? Aí São Paulo começa a ensinar o que significa esta dignidade. Ele diz assim, 2 pontos. Conservai a unidade do Espírito, que é vínculo da paz.
É bonito como São Paulo é didático. Primeiro ele evoca a nossa dignidade batismal, e depois ele começa a desdobrar, a esmiuçar o que significa essa dignidade batismal. Conservai a unidade do Espírito, que é vínculo da paz. Suportai-vos mutuamente em caridade. Sede um só corpo e um só Espírito, porque há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. E este Deus derrama dons sobre todos os homens, com vistas à edificação do corpo de Cristo e ao aperfeiçoamento dos cristãos. É muito bonito isso. São Paulo, como um pai, ele vai ensinar a comunidade de Éfeso, mas não só a eles, também a nós hoje, o que significa, dentre outras coisas, viver a dignidade de batizado, de filho de Deus. Viver nesse mundo sendo instrumento de unidade, construtor de comunhão, ter uma mesma visão e não se distrair com outras imagens, com outras vozes, à nossa direita e à nossa esquerda. Ter propósitos comuns, metas comuns, estratégias comuns. Vai nos ensinar o Papa Francisco na sua primeira encíclica, Lumen Fidei, Luz da Fé, no número 39. É impossível crer sozinhos. A fé não é uma opção individual que se realiza na interioridade do crente. Não é uma relação isolada entre o eu do fiel e o tu divino, entre o sujeito autônomo e Deus. Por sua natureza, a fé abre-se ao nós. Verifica-se sempre dentro da comunhão da igreja. Você já deve ter me ouvido falar isso pelo menos umas, para ser um número bom, né, Padre Eduardo José, umas 7 vezes. O leão não nos ataca quando nós estamos em manada. Ele ataca quando a gente se afasta do grupo e fica para trás. Quando está a manada de elefante andando pela savana africana, os leões eles ficam de espreita, atrás da moita, mas eles pensam 2 vezes, eu não vou lá não, porque uma patada daquele elefante no meu crânio me mata na hora. Não dá para eu encará-los, eles estão unidos, eles estão coesos. Mas se um elefantinho fica para trás, distraído com um mato, distraído com outra visão, distraído com tantas vozes que há nas savanas do mundo, então o leão que está de espreita ataca esse elefante, morde a jugular dele e ali ele já tomba asfixiado, e aí devoram ele inteiro. Nesse sentido, a primeira carta de São Pedro vai nos dizer que o demônio está ao nosso redor como o leão que ruge, pronto a nos devorar. Vigiai. Vigia a tua conduta de homem e mulher, construtor da comunhão, da unidade. Sabemos que unidade não é uniformidade, mas nós precisamos, na nossa diversidade, sermos um, como Jesus e o Pai são um. O Senhor falou em profecia: é necessário, é preciso que vocês aperfeiçoem a unidade. Jesus já disse isso na oração sacerdotal em João 17. Pai, que eles sejam perfeitos na unidade. Meu irmão, minha irmã, o Senhor coloca sobre nós essa responsabilidade de sermos perfeitos na unidade. Não é uma unidade mais ou menos até a esquina,
uma unidade até que alguém pise no meu calo e fale algo de que eu não gosto, uma unidade enquanto pensam como eu penso, enquanto falam o que eu quero ouvir, enquanto fazem o que eu quero ver que se faça. Essa é uma unidade romântica. Nós somos chamados a uma unidade madura, a um compromisso inquebrantável com essa comunhão aperfeiçoada, essa unidade perfeita que o Senhor nos chama. E aí o Concílio Vaticano II vai nos exortar algo muito bonito na declaração Unitatis Redintegratio, número 7. A unidade requer conversão do coração. Se eu me acho o certo, o infalível, eu que tenho a visão, eu que tenho planos de Deus para a RCC na minha diocese e mais ninguém, no meu grupo de oração e mais ninguém, então a unidade não é possível. Eu preciso deixar o Espírito Santo quebrar o meu interior. A unidade supõe kenosis, esvaziamento de si mesmo, morrer para si, para que o amor flua através de nós, na comunidade, no grupo de oração. Vai nos dizer a Unitatis Redintegratio: os anseios de unidade nascem e amadurecem a partir da renovação da mente, da louca da casa. Os anseios de unidade nascem e amadurecem a partir da renovação da mente. Deixar o Espírito Santo renovar a nossa mente, a nossa maneira de enxergar o mundo, as coisas, as pessoas, a igreja. Nascem também da abnegação de si mesmo, kenosis, esvaziamento, e da libérrima efusão da caridade, ou seja, do libérrimo batismo no Espírito Santo. A Unitatis Redintegratio está dizendo: olha, é necessário deixar o coração se converter, é necessário que você deixe o Espírito Santo renovar a sua mente, é necessário que você deixe o Espírito Santo te conduzir num processo de esvaziamento de si mesmo. Será que o que eu penso é verdadeiramente o certo? A gente precisa se fazer essa pergunta. Será que o caminho que eu estou traçando é um caminho de edificação do corpo de Cristo? E aí o concílio vai dizer: a unidade nasce e amadurece também da libérrima efusão da caridade, da libérrima efusão do Espírito Santo, do libérrimo batismo no Espírito Santo, a que é destinado todo cristão. Por isso devemos implorar do Espírito Divino a graça da sincera abnegação, humildade e mansidão em servir, a fraterna generosidade para com os outros, diz o Concílio Vaticano II. Meu irmão, diga como num grande coro: para que eu seja um construtor de comunhão, eu preciso deixar que o Espírito Santo converta o meu coração. Agora levante seus braços para o céu e diga: Senhor, eu me abro a esta obra de conversão. Aleluia! Glória a Ti, Senhor. Esse é o primeiro direcionamento que Deus dá à RCC Brasil nesse tempo da sua marcha, nesse tempo da sua caminhada. Unidade, comunhão, eu e você sejamos construtores de comunhão na nossa realidade. O segundo direcionamento que o Senhor nos dá é discipulado. Ser discípulo de Jesus Cristo e ao mesmo tempo gerar discipulado na vida dos irmãos.
Diante dessa palavra norteadora de Apocalipse 5:13b, nosso coração se enche de alegria, de esperança e de destemor, porque há alguém assentado no trono e este é o nosso Deus. O seu coração se alegra porque há alguém sentado no trono, e quem está sentado no trono é o nosso Deus, sim ou não? A quem nós haveremos de temer? Ele está sentado no trono, glória a Deus. A Ele louvor, honra, glória e poder. Então, meus irmãos e irmãs, há um trono espiritual diante de nós, e nós somos chamados a nos aproximar confiantemente deste trono, a fim de alcançar misericórdia e a graça de um auxílio oportuno. Eis o nosso lugar por excelência, diante do trono. Qual é o teu lugar de cristão por excelência? Diante do trono. Não existe melhor lugar espiritual para que toda a igreja esteja, senão diante do trono. Vamos à ilustração do discipulado. Acompanhe aí no telão, por favor, essa simples ilustração para você entender bem o que eu quero dizer. Já está passando aí, ó. Lá está o trono. Eu e você somos aqueles que estamos ali de joelhos continuamente aos pés do trono, diante do trono, adorando e bendizendo ao Senhor. Esse é o nosso lugar por excelência. Discipulado é uma palavra-chave para todo cristão. O discípulo é aquele que tem relacionamento com Deus. Não é aquele que simplesmente fala de Deus, mas é aquele que fala com Deus. É aquele que nutre a fecundidade espiritual. São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, vai utilizar uma expressão que me é muito cara. Oro por vós para que tenhais penetração espiritual. O que São Paulo quis dizer com isso? Eu oro por vocês para que vocês adentrem no coração de Jesus. Lá é o vosso lugar. O discípulo é aquele que se assenta aos pés do mestre para escutá-lo, para aprender com ele um novo modo de viver. Naquela cena da visita de Jesus às irmãs Marta e Maria, irmãs de Lázaro, Marta estava preocupada com muitas coisas, e de certa forma ela tinha razão. Alguém ilustríssimo chegava na casa dela, ela tinha que ir para a cozinha fazer um pãozinho, preparar uma taça boa de vinho, apenas ilustrando a passagem e entrando na cena. Ela estava ali preocupada, agitada, como muitas vezes nós ficamos também agitados com tantas coisas que temos que fazer. Entretanto, Maria ficou com a melhor parte que não lhe será tirada, aos pés de Jesus, escutando aquilo que Jesus tinha a falar ao seu coração. Discipulado então evoca a amizade, relacionamento fecundo com o Senhor. E eu e você precisamos sempre nos perguntar: como está o meu relacionamento com o Senhor? Como está? De 5 a 10, como está o meu relacionamento com o Senhor? A minha intimidade com Deus? Antes de nos preocuparmos ou de nos ocuparmos com o que estamos fazendo para Jesus, precisamos colocar a nossa atenção naquilo que Ele está realizando em nós. Não nos preocupemos tanto em fazer coisas para Jesus. Preocupemos-nos mais em nos relacionar com Ele e coloquemos a nossa atenção naquilo que Ele está realizando em nós com vistas ao céu. Isso é discipulado. Uma aliança inquebrantável
na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida. Em João capítulo 6, há uma narração dramática. Enquanto Jesus estava falando coisas que afagavam o coração, uma multidão de pessoas o seguiam. E diz a Escritura, 72. Mas Jesus começou a apertar o discurso. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo. E aí, muitos daqueles 72 disseram assim: isto é muito duro para nós, quem o poderá admitir? E foi um atrás do outro, caçando o caminho da roça, foram embora, só ficaram os 12. E Jesus então lhes faz aquela pergunta que faz a cada um de nós também: e vós, não quereis ir também? E aí Simão Pedro vai fazer aquela profissão de fé, aquela declaração de amor apaixonado ao Senhor, que deve ser também a nossa declaração ao Senhor, nessa manhã do dia 30 de janeiro de 2022. A quem iríamos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Vamos dizer juntos? A quem iríamos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Fruto de um amor apaixonado de um discípulo que se enamorou de Jesus, não via mais sentido em outra coisa senão a seguir o Mestre, a se relacionar com Jesus. Também deve ser essa a nossa postura, o relacionamento amoroso com Deus, acima de qualquer coisa. Diz-nos o documento de Aparecida no número 132, Jesus quer que seu discípulo se vincule a Ele como amigo e como irmão. Jesus quer que o seu discípulo, nós, nos vinculemos a Ele como amigo e como irmão. O amigo ingressa em sua vida fazendo-a própria. O irmão de Jesus participa da vida do ressuscitado, porque Jesus e seu discípulo compartilham a mesma vida que procede do Pai. Jesus então nos convoca a participar intimamente da sua vida através de um discipulado fecundo. Há uma grande diferença entre discípulo e multidão. A multidão só vai atrás de Jesus porque Ele cura, porque Ele liberta, porque Ele faz milagres. Mas quando Jesus começa a falar de conversão do coração, de adoração em espírito e em verdade, então já liga a seta para a direita e encosta no acostamento. Vai ficando à margem, à beira do caminho. O discípulo, repito, é aquele que segue o Senhor, que agarra a coxa do anjo, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Às vezes acontece na nossa vida coisas as quais não entendemos. Eu orei por isso, Senhor, eu pedi muito, e de repente está acontecendo a coisa oposta. Eu não entendo, mas eu te seguirei, Senhor. Eu estou contigo em todas as situações da minha vida, porque Tu és o meu amigo. Em Ti eu encontrei todo o verdadeiro sentido de viver. Tu és a razão da minha alegria, a gente canta assim, não é? És a razão da minha esperança. Essa é a atitude do discípulo. Que nós não sejamos multidão, mas que nós sejamos aqueles 12 que seguimos ao Senhor, mesmo diante dos discursos duros, mesmo quando o Senhor puxa a nossa orelha, e mesmo quando o Senhor
diz para nós: converta o teu coração. Deixa eu fazer a obra nova, porque isso, aquilo e aquilo outro não está me agradando na tua vida. Amém? Quais foram os 2 primeiros direcionamentos? Unidade e discipulado. Vamos ao terceiro? Pastoreio é uma palavra de direcionamento do Senhor para a RCC, sobretudo nesse tempo que não podemos dizer pós-pandêmico, mas ainda pandêmico, onde tantos dos nossos irmãos ficaram à margem, ficaram à beira do caminho, desfalecidos, cansados, acabrunhados, desanimados, desencorajados. O Senhor nos convida a exercermos um pastoreio mais eficaz. Pastorear vem do grego episcopeo, e significa assistir diligentemente, olhar cuidadosamente, considerar o outro como sendo seu. Que profundo isso. Episcopeu, e daí deriva a palavra episcopal, que é a pessoa do bispo, não é? Aquele que é levantado, mas também todos nós, aquele que é levantado por Deus para assistir diligentemente, olhar cuidadosamente para as necessidades dos irmãos e considerar atentamente o outro como se fosse um dos seus, um parente querido, alguém que é destinatário de todo o seu amor. Pastorear significa guiar a boas pastagens, ou seja, alimentar bem as ovelhas, reconduzi-las ao caminho. Tem gente no seu grupo de oração que precisa ser reconduzido ao caminho no pós-pandemia, sim ou não? Tem gente que já participou do teu grupo de oração e por algum motivo ficou no acostamento das estradas da vida, sim ou não? É preciso reconduzir estas tantas pessoas a caminho. É a dimensão ad intra da igreja, ou seja, a dimensão interna da igreja. O nosso querido Papa São Paulo VI, na exortação apostólica Evangelii Nunciandi, número 15, vai dizer assim: evangelizadora como é, a igreja começa por se evangelizar a si mesma. É a reevangelização dos batizados. Ela tem necessidade de ouvir sem cessar aquilo que ela deve acreditar. Por quê? Povo de Deus, imerso no mundo, e não raro tentado pelos ídolos, precisa ouvir incessantemente a proclamação das grandes obras de Deus, se quiser conservar vigor, alento e força para anunciar o Evangelho. Precisamos ir atrás daqueles que um dia já se relacionaram com Deus, mas que por algum motivo ficaram à beira do caminho. Vamos acompanhar a ilustração no telão do pastoreio. Nós estamos diante do trono, mas é bem verdade que alguns dos nossos já não estão conosco diante do trono. Então o que eu faço? Eu me levanto de diante do trono e vou até o meu irmão que está à margem, caído, na beira das estradas. Estabeleço uma relação de ajuda com ele e juntamente com ele eu volto para diante do trono, para juntos louvarmos e adorarmos o Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu e você temos um dever de casa: reconduzir ao caminho aqueles que já participaram de nossos grupos de oração e que por algum motivo ficaram à margem. É preciso ir atrás dessas ovelhas.
É preciso cuidar dessas pessoas e reconquistá-las para Cristo, reevangelizar os batizados, tocar e resgatar pessoas, cuidar das ovelhas que se afastaram e também daquelas que continuam no nosso grupo de oração, oferecendo a elas alimento sólido, formação, crescimento, profundidade espiritual. Eu não canso de dizer, formação é investimento na ovelha do Senhor. Por que você está aqui hoje? Porque alguém investiu em você. Aplauda essa pessoa que investiu em você e por isso você está aqui hoje. Tantas pessoas investiram em mim, mas sobretudo uma santa mulher, uma mulher forte, que se chama Helena Rios, que hoje tem 92 anos, na minha arquidiocese. Ela investiu em mim. Ela dizia, eu vou te jogar no fogo. E jogar no fogo significa empurrar para servir, às vezes até de surpresa. E eu louvo a Deus pela vida da Helena, porque ela foi instrumento de Deus para eu continuar caminhando até aqui. Quais são as Helenas da sua vida? Quais são as Helenas que te pastorearam e que te fizeram perseverar até aqui? E deixa eu te dizer, está na hora de você ser Helena para os outros. Está na hora de você ser pastor para guiar muitas pessoas às verdes pastagens. E aí, já adentramos no quarto e último direcionamento do Senhor nesse tempo para a RCC Brasil. O quarto direcionamento é missão. Desta profunda intimidade com o Senhor uno e trino, deve brotar a missão no nosso coração. Missão é outra palavra-chave para o cristão. Documento de Aparecida, de novo, número 146. Discipulado e missão são como as duas faces da mesma moeda. Quando o discípulo está apaixonado por Cristo, não pode deixar de anunciar ao mundo que só Ele nos salva. Então, de diante do trono, onde nós somos convidados a ficar, imbuídos e enviados pela unção do Espírito Santo, nós devemos ir ao mundo como testemunhas vivas, como embaixadores, não como aqueles que ouviram falar, mas aqueles que são testemunhas oculares. Em direito criminal, testemunha ocular é aquele que viu com riqueza de detalhes, viu sob diversos ângulos e, portanto, sabe narrar o fato na sua inteireza, com riqueza de detalhes. O Senhor nos envia como testemunhas oculares, que sabem narrar com riqueza de detalhes aquilo que viram, ouviram e experimentaram da parte do Senhor. O Senhor nos envia como missionários, como embaixadores, como testemunhas vivas e oculares. Vamos à quarta ilustração, por favor. A ilustração sobre o direcionamento missão. De diante do trono, cheios do Espírito Santo que desce sobre nós, que escorre da barba de Arão, nós vamos ao globo terrestre, nós vamos ao mundo anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova de sempre. Em Jesus o Pai disse tudo, nada mais há a ser dito. Essa é a grande novidade da igreja por todos os séculos. E o mais bonito, eu vou lá no mundo, pesco homens e mulheres para Jesus,
e os trago junto comigo para diante do trono. E o exército do Senhor vai crescendo diante do trono. E aí se cumpre a palavra que está em Atos 2:47. Louvavam a Deus e cativavam a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Renovação Carismática Católica, nós não podemos e não iremos para o céu sozinhos. Nós vamos engrossar o exército daqueles que caminham conosco para o céu. O missionário é aquele que tem disposição firme para seguir Jesus fielmente, para onde Ele for ou nos mandar ir. Ir em nome de Jesus para a realização de prodígios, ou ir em nome de Jesus para ser pregado na cruz. Satanás não tem tanto medo dos pregadores, ele tem mais medo dos pregados. Que eu e você sejamos missionários pregados na cruz de Cristo com Ele. O missionário tem como característica marcante e distintiva um coração cheio de gratuidade. São Pedro vai dizer: não sejam pastores por interesses sórdidos, com desejo de se utilizar ou ganhar lucro com a pele das vossas ovelhas. Tenha um coração cheio de gratuidade, ausência de qualquer interesse em conquistar recompensas. Ter um espírito de servidão, de serviço, isto é, consumir-se pela missão, que o nosso cansaço a outros descanse. Dizem-nos os bispos no documento de Aparecida: a vida se acrescenta dando-a, e se enfraquece no isolamento e na comodidade. De fato, os que mais desfrutam da vida são os que deixam da margem a segurança e se apaixonam pela missão de comunicar vida aos demais. Vive-se muito melhor quando temos liberdade interior para doá-la, nos diz o documento de Aparecida, número 360. Na minha liberdade, eu decido doar a minha vida pela obra de Jesus, doar a minha vida pelos irmãos, espírito de serviço. Outra característica distintiva do missionário é alguém continuamente animado, encorajado pelo Espírito Santo, ou seja, alguém que busca viver o perene Pentecostes que transborde para os outros. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de coragem, para irmos ao mundo como testemunhas, como embaixadores de Cristo, como testemunhas oculares. Esperamos um novo Pentecostes, que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos uma vinda do Espírito, que renove nossa alegria e nossa esperança. Bradaram os nossos bispos latino-americanos no número 362 do documento de Aparecida. Não fomos nós, Renovação Carismática, que pedimos isso. Foram os bispos, foram aqueles que pertencem ao colégio episcopal, os pastores. Esperamos um novo Pentecostes, que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos uma vinda do Espírito que renove a nossa alegria e a nossa esperança.
Você quer esse novo Pentecostes, sim ou não? Que o Espírito Santo realmente te tire toda a acomodação, te tire toda a indiferença, toda a desilusão do coração. Voltando ao nosso saudoso Papa São Paulo VI, ainda no Evangelho Nunciandi, número 15, a igreja começa, ou melhor, a apresentação da mensagem evangélica não é para a igreja uma contribuição facultativa, é um dever que lhe incumbe, um mandato do Senhor Jesus, a fim de que os homens possam acreditar e ser salvos. Ela não admite acomodação, é a salvação dos homens que está em causa. Fala para o mundo espiritual ouvir. O mundo não admite a minha acomodação. É a salvação dos homens que está em causa. Conta comigo, Senhor. Eu irei te testemunhar aos homens. Amém. Amém. Bento XVI, na exortação apostólica Verbum Domini, vai dizer: não podemos guardar para nós as palavras de vida eterna que recebemos no encontro com Jesus Cristo. Essas palavras são para todos e para cada homem, cada pessoa do nosso tempo, quer saiba, quer não, tem necessidade desse anúncio. Por isso devemos virar a chave, sair de uma pastoral de manutenção, de uma visão autorreferencial de grupo de oração, em que muitas vezes nós nos escondemos atrás da seguinte frase: o que importa é a qualidade e não a quantidade. Já ouviu essa frase, sim ou não? Verdade, o que importa é a qualidade, mas a qualidade, que é Jesus Cristo, necessariamente atrai a quantidade. O que nossos grupos de oração precisam oferecer aos homens? Não outra coisa, senão Jesus Cristo e o seu Evangelho. Batismo no Espírito Santo na veia. É isso que nossos grupos de oração precisam oferecer e nada mais. Uma igreja em saída, vai nos dizer o Papa Francisco na Evangelii Gaudium número 49, prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Por isso, nesse ano de 2022, nós somos convidados a propagar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. O que recebemos, vamos propagar. O Papa nos deu esse mandato: partilhem com todos na igreja a graça do batismo no Espírito Santo. Em outras palavras, o Papa está nos dizendo que batismo no Espírito Santo não é só para a renovação carismática. Batismo no Espírito Santo deve ser normativo para toda a igreja do Senhor. Todos os fiéis são convidados à experiência do batismo no Espírito Santo, que não foi patenteada pela renovação carismática católica, mas a nós nos foi dado como ofício próprio, e portanto temos o dever, a corresponsabilidade de partilharmos com todos na igreja e fora da igreja a graça do batismo no Espírito Santo. E nesse sentido, aonde chegar a água, aí deve existir um grupo de oração da renovação carismática católica.
Tem lugar na tua diocese em que ainda faltam grupos de oração, sim ou não? É hora de nós chegarmos lá. Assim como a água vai adentrando em todos os lugares, os grupos de oração devem se expandir nas nossas dioceses com o encorajamento do nosso bispo diocesano. Eu partilhei com vocês, com a Assembleia de Coordenadores, que eu tive a graça, a oportunidade de jantar com Dom José Aparecido, nosso assistente eclesiástico, no Rio de Janeiro, alguns meses atrás. E o nosso amado pastor disse assim: eu queria pedir um favor a vocês. Pois não, Dom José? Vocês podem prestar um grande serviço à Igreja do Brasil no pós-pandemia. Evangelização porta a porta em todas as dioceses do Brasil, em comunhão com seus bispos diocesanos. Então a Renovação Carismática propõe realizar 2 grandes ondas de evangelização porta a porta no ano de 2022. Uma, logo depois o Domingo da Misericórdia. Passada a Páscoa, não é? A celebração da Páscoa, mas ainda no período pascal, passou o Domingo da Misericórdia, no outro fim de semana, todas as dioceses do Brasil, em comunhão com seus bispos diocesanos, se propõem que elas façam uma grande varredura de evangelização porta a porta no território da diocese. E a segunda grande onda de evangelização em outubro, no mês missionário. Vossas coordenações estaduais haverão de dar toda a orientação nesse sentido. Além disso, evangelização nos pontos turísticos, rodoviária, pontes de encontro de jovens, asilos, orfanatos, e ao encontro dos mais necessitados, como nos exortou o Papa Francisco. Renovação Carismática Católica, é hora de pôr o carro na rua, ainda mais do que já foi posto. E quero encerrar saudando o nosso querido e amado Monsenhor Jonas Abib, que é voz profética para a Renovação Carismática Católica do Brasil. Em 2017, na conferência de Pentecostes na Terra Santa, que a Canção Nova, a Obra de Maria e a RCC Brasil também em parceria promovem em Jerusalém, Monsenhor Jonas Abib disse assim: enquanto o mundo todo não for batizado no Espírito Santo, então a missão da Renovação Carismática Católica não terá terminado. Eu e você precisamos ser Mister ou Mrs. Pentecostes. Fala para quem está do seu lado: se for homem, é Mister; se for mulher, Mrs. Pentecostes. Eu e você precisamos ser Mister ou Mrs. Pentecostes. Em outras palavras, pegando aquilo que São João Paulo II nos disse em 2002, vós sois chamados a ser rosto e memória de Pentecostes. Sejamos, pois, estes rostos e memória de Pentecostes nas nossas dioceses, nas nossas paróquias, nos nossos grupos de oração, nos nossos ambientes de trabalho, na nossa casa, igreja doméstica, no nosso relacionamento amoroso com os nossos irmãos. Quais são as 4 palavras de direcionamento que o Senhor nos dá nesse tempo para que sejamos felizes? Unidade.
discipulado, pastoreio e missão. Amém? Vamos ficando em pé, por favor, como um povo bem disposto. Vamos ficando em pé, e eu quero convidar todo o Conselho Nacional a que se faça presente aqui no palco, por gentileza. Também os nossos padres, os nossos bispos, se assim o quiserem. Todos nós aqui, por gentileza, juntos, como comunidade cristã, como renovação carismática católica, como igreja, queremos orar. Em 2020, quando eu iniciei a minha coordenação com Jesus Cristo, nós tivemos aqui uma solenidade com a vela, uma vela que continha os 3 verbos desta coordenação: resgatar, guardar e propagar a identidade da RCC. Isso foi no ENF de 2020. No ENF de 2021 ela foi acendida novamente, mas foi totalmente online, pode ter passado despercebido a você. Agora no ENF 2022, nós queremos trazer de volta esta vela, que não é só uma vela, mas é o símbolo da chama do Espírito Santo a crepitar nos nossos corações. Nós vamos reacender essa vela e espiritualmente que essa chama seja reavivada no teu coração, para que você vá aonde os homens necessitem. Essa vela contém 2020, resgatar, 2021, guardar, e o verbo pastoral que nos regerá nesse ano de 2022, propagar a identidade da RCC, para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Então agora, como um ato profético, nós queremos reacender essa vela, e que você sinta o Senhor reavivando a chama do primeiro amor no teu coração, a chama do ardor missionário, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de coragem, de fortaleza, para que nós sejamos suas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queira. Eu queria chamar o conselho para que nós seguremos juntos essa vela como uma grande pirâmide. Se você não conseguir tocar a vela, pelo menos estenda a sua mão para a vela, todos juntos. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que sejas, nos chamas a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver.
onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Necessitem tua palavra, canta forte, de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Mais uma vez, leva-me. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Estenda seus braços também em direção a Saber. Reaviva os corações, Jesus. Sopra o teu Espírito, Senhor, para reacender essa chama. Tira-nos, Senhor, de toda acomodação espiritual, de toda indiferença, de todo desânimo paralisante, Senhor. Coloca-nos, Senhor, em marcha missionária. Dai-nos, Senhor, adornamento, Senhor, como um dia pediu teu servo João 23. Meu coração sincero para gritar sem medo, formoso é o teu amor, Senhor. Tenho alma missionária, conduz-me à terra que tenha sede de ti. Leva-me, leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Nas palmas vamos cantar. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Vocês, leva-me. E assim eu partirei cantando por terras anunciando tua beleza, Senhor. Te dou meus passos sem cansaço, tua história em meus lábios e força na oração. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra.
forças de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Segurar a chama acesa faz suar. Não é fácil segurar a chama e ser instrumento para reacender a chama no coração dos irmãos. Sue juntamente com esse pessoal aqui. Vamos todos juntos suar para que a chama do batismo no Espírito Santo se mantenha bem acesa no coração dos brasileiros. E esse conselho, como num ato profético, essa família carismática de homens e mulheres que procuram escutar a Deus e executar o que pede o Senhor para a RCC, vamos agora impor as nossas mãos, te enviando para a tua realidade, para a tua diocese, para o teu grupo de oração. Conselho, oremos por nossos irmãos, pense no teu estado agora, envia espiritualmente o teu estado. Senhor, nós queremos invocar o teu Espírito Santo sobre esses milhares de irmãos que estão aqui e também aqueles que estão nos acompanhando em casa. Pedimos um poderoso reavivamento da chama do teu amor em seus corações, o poderoso batismo no Espírito Santo sobre eles, para que eles sejam Mister ou Mrs. Pentecostes, por onde forem, que eles exalem o perfume da tua graça, e que nós sejamos um para que o mundo creia, Senhor. Envia o teu povo como testemunha ocular, envia o teu povo, Senhor, com coração renovado, envia o teu povo, Senhor, com coração convertido para a unidade, envia o teu povo que é teu amigo, Senhor, envia o teu povo a pastorear aqueles que estão perdidos e a ganhar para Cristo aqueles que ainda não o conhecem. Envia, Senhor, envia, Pai Santo, em nome de Jesus, o teu Espírito e sela no coração dos irmãos tudo aquilo que eles escutaram de ti nesse enfe da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E agora, como uma única família, a comunidade carismática ora pelo seu conselho. Nós, os conselheiros, vamos nos colocar de joelhos aqui nesse palco e nós pedimos que a comunidade ore por nós, para que permaneçamos fiéis à vontade de Jesus. Possam nos pastorear com zelo, com amor, Senhor. Que eles possam, Senhor, se doar por amor a Ti, por amor à Tua palavra, por amor ao chamado que o Senhor os fez. Derrama sobre eles, Senhor, um novo vigor, um ânimo. Inspira, Senhor.
para que possam colocar em prática a tua vontade em cada grupo de oração, em cada estado da nossa nação brasileira. Abençoa, Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Leva-me Aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Solta sua voz, canta as vozes. Leva-me Aonde os homens onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Amém. Amém. Louvado seja Deus.